eu creio que você é uma daquelas pessoas que precisa ser moldada. Você tem uma vida. A minha e a sua vida, ela deve ser moldada pela graça. Se você receia de ter buscado a bondade de Deus, sai arrastando as mágoas como um para-choque quebrado, reclama mais do que aproveita e relaxa. E acima de tudo, se você fica se perguntando se Deus pode fazer algo com a confusão que é a sua vida, então eu quero falar uma coisa muito importante para você. É da graça de Deus que você precisa. Eu quero convidar você para ficar ligadinho aqui comigo, que eu quero falar sobre esta graça que você precisa para a sua vida. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 15, a palavra do Senhor diz que cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Em Gálatas 2, verso 20, diz: Cristo vive em mim. O profeta Ezequiel, lá em Ezequiel 36, verso 26, diz assim: darei a vocês um coração novo, removerei o coração de pedra que tem e o trocarei por um coração que vive segundo a vontade de Deus, não segundo a própria vontade. Aleluia! Sabe, queridos, o cristão é um homem a quem algo aconteceu. Se alguém batesse no seu coração e dissesse: quem mora aí? Quem você responderia que morava dentro do seu coração? Eu responderia: Jesus mora no meu coração. Sabe, meu amado e minha amada, a graça de Deus é abundante. Abundante não, superabundante. Como uma correnteza que vira você de ponta cabeça. Essa é a graça. A graça, ela vai em sua busca. Eu li sobre um irmão que há alguns anos foi submetido a um procedimento cardíaco. Os seus batimentos tinham a regularidade de um operador de telégrafo enviando um código Morse. Rápido, rápido, rápido. Lento, lento. Depois de várias tentativas fracassadas de restaurar o ritmo ali saudável com medicamentos, o seu médico decidiu que precisaria de uma ablação por catéter. O plano foi assim: um cardiologista inseriria 2 cabos no coração através de uma veia. Um era a câmara, o outro uma ferramenta de ablação. Ablacionar é queimar. Sim, queimar, cauterizar, chamuscar, como você queira saber. Se tudo acontecesse conforme o previsto, o médico, de acordo com as palavras dele, destruiria as partes que se comportam mal do coração daquele irmão. Enquanto ele era levado ali pela maca para o centro cirúrgico, o médico perguntou para esse irmão se ele tinha alguma dúvida. Não foi a melhor escolha das palavras naquele momento, né? E aquele irmão, ele tentou ser inteligente. Perguntou assim para o médico: esse procedimento vai queimar o interior do meu coração, certo? Correto, respondeu o médico. Você pretende matar as células que não estão se comportando bem, não é? Esse é o meu plano, disse o médico. Enquanto estiver ali, você poderia usar o maçarico na minha ganância, no meu egoísmo, na minha superioridade, na minha culpa. Ele respondeu, depois de um grande sorriso: desculpe, meu irmão, mas isso não está incluído no meu contra-cheque. Realmente não estava, mas estava no contra-cheque de Deus. Por quê? Porque Deus trabalha no ramo da mudança de corações. Não seria correto pensar que essa mudança ocorra da noite para o dia. Mas também não seria correto achar que a mudança nunca ocorra. Porque a mudança vai vir. Pode vir espasmodicamente. Um ahá aqui, ou uma reviravolta ali. Mas ela vem. Porque a graça de Deus,
conforme diz a palavra do Senhor lá em Tito, capítulo 2, versículo 11, que diz assim: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. As comportas estão abertas, queridos, e a água está saindo. Você nunca sabe quando a graça vai se infiltrar. Você olha para a escuridão, o seu marido está dormindo ao seu lado, o ventilador de teto gira em cima de você. Em 15 minutos, o despertador tocará e as responsabilidades do dia atingirão você como um palhaço lançado de um canhão de circo com 3 picadeiros de reuniões, chefes e treinos de futebol, de beisebol, quem sabe. Pela milionésima vez, você fará o seu café da manhã, as programações e as relações ali de contas a pagar que você tem. Apesar de ser sua própria vida, você não consegue dar um sentido. Isso que chamamos de vida. Seus começos e fins. Lembra disso? Berços e cânceres, cemitérios e perguntas. O porquê disso tudo deixa você acordado ainda, enquanto o seu marido está dormindo e o mundo espera você lá fora. Aí você olha fixamente. Ou, mudando de história, você vira a página de sua Bíblia e olha para as palavras. Você bem poderia estar observando um cemitério nesse momento, sem vida e petrificado ali. Nada lhe comove, mas você não ousa fechar o livro. Não mesmo. Você se arrasta pela leitura diária, do mesmo modo como se arrasta pelas orações, pelas penitências e pelas ofertas. Você não ousa deixar de fazer nada com medo de que Deus apague o seu nome do livro dele. Muitas vezes não é assim que acontece com você? Você percorre com o dedo uma foto do rosto daquela pessoa que você muito amava. A menina tinha apenas 5 anos quando você tirou a foto com ela. As bochechas sardentas do sol de verão, os cabelos presos com tranças e os pés com pés de pato. Isso foi há 20 anos atrás, 3 casamentos atrás, 1 milhão de milhas atrás, 1 milhão de e-mails atrás. Esta noite, aquela pequena menina entrará na igreja nos braços de outro pai. O que você fez? Você deixou sua família para trás em busca de uma carreira em alta velocidade? Agora que você tem o que você queria, você não quer nada disso. E você fala assim: ah, se Deus me desse uma segunda chance. Uma outra história. Talvez neste momento você ouve o pregador. Um tipo atarracado, com papada, com careca, e um pescoço grosso que pende sobre o colarinho clerical. Seu pai pode fazê-lo ir à igreja, mas não pode fazer você ouvir a palavra de Deus. Ao menos é o que você sempre resmunga consigo mesmo, não é verdade? Mas neste momento você ouve, porque o pastor fala de um Deus que ama em abundância. E você se sente o pior dos seres neste momento. Você não pode manter a gravidez em segredo por muito tempo. Logo seus pais saberão. O pregador saberá. Ele diz que Deus já sabe. E você fica imaginando o que Deus pensa a seu respeito. O significado da vida. Os anos desperdiçados da vida. As infelizes escolhas da vida. Deus responde à confusão da vida com uma palavra só. E que palavra é esta, pastor Claudemir Ribeiro? Graça. Falamos como se entendêssemos o termo, não é verdade? O banco nos dá um período de graça. O político fraco caiu nas graças e ganhou ali a opinião pública e acabou sendo eleito. Os músicos falam de uma nota de graça.
Descrevemos uma atriz como graciosa, uma dançarina como cheia de graça. Usamos a palavra para hospitais, bebês, reis e orações antes das refeições. Falamos como se soubéssemos o que graça quer dizer. Especialmente na igreja, a graça enche de graça as canções que cantamos e os versos da Bíblia que lemos, não é verdade? A graça compartilha o presbitério com os seus primos. Que primos, pastor Claudemir? O perdão, a fé e a comunhão. Os pregadores a explicam, os hinos a proclamam, os seminários a ensinam. Mas conseguimos realmente entendê-la? Acredito que nos conformamos com uma graça débil. Ela ocupa educadamente uma frase em um hino, encaixa-se bem em um símbolo da igreja, nunca causa confusão, nem exige uma resposta. Quando alguém pergunta, você acredita em graça? Poderíamos dizer, não. Esta pregação que eu estou fazendo agora para você, ela faz uma pergunta mais profunda. Você foi mudado pela graça? Você foi moldado pela graça? Você foi fortalecido pela graça? Você foi encorajado pela graça? Você foi suavizado pela graça? Agarrado pelo pescoço e sacudido até perder os sentidos pela graça? A graça, queridos, ela é abundante. Não, muito mais do que isso. A graça não é somente abundante, ela é superabundante. Como a correnteza que vira você, nesse exato momento, de ponta cabeça. Nós estamos vivendo em dias que hoje as pessoas, elas estão muito preocupadas com o governo que saiu e com o que entrou. O que será que vai acontecer? O que será que vai acontecer com o nosso país? E olha só, pessoas estão de ponta cabeça, se mobilizando, achando que é o fim de tudo. Mas eu quero dizer para você nesse exato momento, que a graça de Deus, ela nos molda. A graça de Deus, ela nos enche. Ela nos enche, ela nos reestrutura, ela vai reestruturar você. De uma pessoa insegura para segura em Deus. De cheio de arrependimentos a uma pessoa melhor por causa da graça de Deus, por causa dele. Do favor de Deus, do favor imerecido. De cheio de arrependimentos a uma pessoa melhor por causa dela. De alguém cheio de medo de morrer a alguém pronto para voar. É isso que a graça de Deus faz. A graça de Deus é a voz que nos chama a mudar. E assim dá-nos o poder de sermos bem-sucedidos em tudo aquilo que nós vamos fazer. É isso. Quando a graça acontece, querido, não recebemos um elogio de Deus, mas nós recebemos, sabe o quê? Um novo coração de Deus para as nossas vidas. Dê seu coração a Cristo e Ele retornará o favor dele. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, a palavra do Senhor fala: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo na sua vida. Você poderia chamar de transplante espiritual de coração, não é verdade? Tara Stork, ela entende esse milagre tanto quanto qualquer outra pessoa. Na primavera de 2010, um acidente de esqui tirou a vida de sua filha de apenas 13 anos. Eu já contei essa história em outra pregação minha, está lá no canal do YouTube, Claudemir Ribeiro. O nome da filha de Tara Stork é Taylor.
Ela tinha 13 anos quando ela morreu em um acidente de esqui no ano de 2010. O que se seguiu para Tara e o marido, Todd, foi o pior pesadelo para qualquer pai. Um funeral, um enterro, uma enxurrada de perguntas e lágrimas. E decidiram doar os órgãos da filha. Poucas pessoas precisavam de um coração mais do que Patricia Winters. O coração dela começou a falhar 5 anos antes, deixando-a muito fraca para fazer algo mais além de dormir. E o coração de Taylor deu a Patrícia um novo começo de vida. Tara tinha apenas uma exigência. Ela queria ouvir o coração de sua filha batendo no coração daquela pessoa que receberia o transplante. Todd e ela voaram para a cidade de Dallas, da cidade de Dallas onde elas viviam, até Phoenix, e foram até a casa de Patrícia para ouvir o coração de Taylor. As duas mães se abraçaram por um longo tempo. Então Patrícia ofereceu a Tara e a Todd um estetoscópio. Quando aquele casal ouviu o ritmo saudável, que coração eles ouviram? Eles não ouviram o coração da própria filha, ainda pulsante? Habitava em um corpo diferente, mas o coração era o coração da filha deles. E quando Deus ouve o seu coração, Deus, ele não ouve o seu coração, mas ele ouve o coração do próprio filho dele pulsando em você. Como o apóstolo Paulo disse, lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo sentia dentro de si não apenas a filosofia, os ideais ou a influência de Cristo, mas ele via a pessoa de Jesus. Cristo entrara nele. Ainda entra. Quando a graça acontece, Cristo entra nas nossas vidas. Cristo em vocês é a esperança da glória. É o que está registrado lá em Colossenses capítulo 1, versículo 27. Por muitos anos, queridos, eu deixei passar essa verdade. Acreditava em todas as outras preposições. Cristo para mim, comigo, à minha frente. E eu sabia que estava trabalhando ao lado de Cristo, sob a direção de Cristo, com Cristo, mas nunca imaginara que Cristo estava em mim. Eu não posso colocar a culpa da minha deficiência na palavra de Deus. Não posso. Eu quero até convidar você que está me ouvindo, compartilhe essa palavra aí onde você está me ouvindo. Muitas pessoas precisam ouvir ela. Elas precisam ser moldadas pelo Senhor. Porque eu fui moldado pelo Senhor. E o apóstolo Paulo se refere a essa união 216 vezes nos seus 11 livros que ele escreveu. O apóstolo João, o discípulo amado de Jesus, mencionou 26 vezes. E eles descrevem um Cristo que não apenas nos solicita para si mesmo, como também nos tem como únicos para si mesmo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. É o que está lá em 1 João capítulo 4, versículo 15. Sabe, amado, nenhuma outra religião ou filosofia faz tal afirmação. Nenhum outro movimento implica na presença viva de seu fundador e seus seguidores. Maomé não habita nos muçulmanos. Buda não habita nos budistas. Hugh Hefner não habita nos que buscam o prazer hedonista. Influenciam, instruem, seduzem, sim, mas ocupam? Não. Não ocupam a vida daquelas pessoas. Já nós, servos do Senhor Jesus, nós os que cremos no que Jesus fez, na morte e na vida de Jesus,
nós que cremos e dissemos sim para Ele, meus amados, nós abraçamos essa promessa enigmática. O mistério, em poucas palavras, é este: Cristo em vocês, Cristo em nós, a esperança da nossa glória. O cristão, queridos, é uma pessoa em Cristo. O cristão é uma pessoa em quem Cristo está acontecendo neste exato momento. Nós somos de Jesus Cristo, pertencemos a Ele. Aliás, queridos, somos cada vez mais Ele. Ele entra e recruta nossas mãos e os nossos pés. Solicita nossa mente e a nossa língua. Sentimos a reestruturação dele. Destroços em divino, água em vinho. É isso que aconteceu conosco. Ele redireciona decisões ruins e escolhas sórdidas. Aos poucos vai surgindo a nova imagem. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É o que Paulo registrou lá no livro de Romanos capítulo 8, versículo 29. Sabe, queridos, graça é Deus como um cirurgião cardíaco, abrindo o seu peito, removendo o seu coração, envenenado com orgulho e dor. Esse coração ruim que você teve, que você tinha, e ele substituindo-o pelo coração dele mesmo, o coração próprio de Deus. Ao invés de nos falar para mudar, Deus mesmo cria a mudança em nós. Organizamos tudo para que Ele nos aceite? Não, Ele nos aceita. Deus nos aceita e começa a organização nas nossas vidas. O sonho de Deus não é apenas tê-lo no céu. Não é. Mas que o céu esteja em você agora, aí onde você está. Que diferença isso faz, pastor Claudemir Ribeiro? Não consegue perdoar o seu inimigo? Não consegue enfrentar o dia de amanhã? Não consegue perdoar seu passado? Não consegue fazer nada disso? Cristo pode. E Ele está em movimento, tirando você agora, nesse exato momento, ousadamente, de uma vida sem graça para uma vida moldada na graça dEle. As dádivas concedidas, concedendo dádivas, pessoas perdoadas, perdoando as pessoas, suspiros profundos de alívio. É isso que o Senhor Jesus está concedendo agora, nesse exato momento para você. Foram inúmeros tropeços. O Senhor traz para você, sabe o quê? Raro desespero nesta hora. A graça é totalmente Jesus. A graça vive porque Jesus vive. Trabalha porque Ele trabalha. Se importa porque Ele se importa com você. Ele colocou um limite no pecado e fez uma dança vitoriosa em um cemitério. Sabe, queridos e queridas irmãs que me ouvem agora, ser salvo pela graça é ser salvo por Ele, não por uma ideia, não por uma doutrina, não por um credo, uma filiação em uma igreja, mas pelo próprio Senhor Jesus, que levará ao céu quem simplesmente acenar a Ele. Eu acenei a Jesus, eu disse sim para Jesus. E o que Jesus fez? Ele entrou em mim, Ele passou a viver em mim. Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. Não em resposta a um estalar de dedos, a um canto religioso, ou um aperto de mão secreto. Não! A graça, ela não será encenada. Não tenho nenhuma dica, queridos, de como chegar até a graça. A verdade é que não chegamos até a graça, mas ela
certamente chegará até cada um de nós. A graça tirou a má reputação do filho pródigo e espantou o ódio do apóstolo Paulo. E ela promete fazer o mesmo por mim e por você. A graça promete fazer o mesmo por cada um de nós. Por isso, eu dei o tema dessa mensagem: a vida moldada pela graça de Deus. Se você receia ter abusado da bondade de Deus, sai arrastando as mágoas como um para-choque. Um para-choque quebrado, aí agora. Talvez você seja uma das pessoas que reclama mais do que aproveita. Para com isso. Chega. Chega. É hora de você relaxar. Talvez, acima de tudo, você fica se perguntando se Deus pode fazer algo com a confusão. Essa confusão que você gerou na sua vida. Então, eu quero dizer para você nesse exato momento: prefácio e carmen eu faz. É da graça de Deus que você precisa neste exato momento. É da graça de Deus que você precisa nesse exato momento. Ei, Ramadalabachori a calabria, eu faço e canta lamanás. O Senhor te trouxe até aqui. Sabe por quê? Porque Ele se preocupa com você. O Senhor te trouxe até aqui porque Ele tem propósito eterno para você. Ele quer que os céus, Ele venha até a sua vida neste exato momento. Você fica correndo de um lado para o outro, buscando em coisas que não tem nada para você de bom, se desespera. Você está arrancando seus cabelos, pensando o que será de você no amanhã. Meu amado, minha amada, eu quero dizer para você, o seu amanhã pertence a Deus e não a você. Seja moldado nesse exato momento pelo favor imerecido de Deus. Seja moldado agora. Seja cheio da presença do Senhor agora. É hora de você que nunca disse sim para Jesus nesse exato momento, você falar sim para Ele. Você convidar Ele para entrar na sua vida. Para Ele mudar a história da sua vida agora e onde você está. É hora de você convidá-lo para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Porque quando você assim o fizer, eu tenho certeza que o teu nome será escrito no livro da vida. E você vai ser alcançado por esta verdade espiritual que eu estou trazendo para você nesse exato momento. Quando eu estava me preparando para trazer essa palavra, e eu falava para o Senhor assim: o que o Senhor tem para falar para a vida desses meus amigos e irmãos que vão me ouvir pela rádio, que vão me ouvir pelo Facebook, que vão me ouvir pelo Instagram, que vão me ouvir pelo TikTok, que vão me ouvir pelo YouTube. E o Senhor falou assim: pode deixar, meu filho. Fala da minha palavra, fala do meu amor. Fala como eu me preocupo com cada um deles. Fala como eu quero moldá-los com a minha graça, com o meu favor. E eu estou aqui para falar isso para você nesse exato momento. A graça te alcançou. A graça te alcançou. O Senhor tem graça liberada para você nesse exato momento. Ele vai te moldar por esta graça, por esse favor. Eu quero convidar você que está me ouvindo, através do compartilhamento desta live, dessa palavra que você está me ouvindo agora,
Você que nunca disse sim para Jesus, e você quer dizer sim para Jesus, eu quero convidar você para fazer uma oração comigo. Aí onde você está nesse exato momento, ore comigo, repita essa oração. Diga assim ao Senhor Jesus: Senhor Jesus, eu tenho ouvido a tua palavra, e eu quero neste exato momento dizer sim para o Senhor. Eu creio no teu sacrifício. Sei que o Senhor Jesus é o enviado de Deus a este mundo para morrer por mim. O Senhor foi entregue lá na cruz do Calvário para morrer pelos meus pecados. E assim o fez. Não usurpou querer ser igual a Deus, mas o Senhor se esvaziou de si próprio e veio e padeceu e morreu por mim. Eu confesso que o Senhor Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Peço que escreva o meu nome no livro da vida, para que eu possa ter parte contigo. Eu agradeço por tudo que o Senhor fez por mim. Eu creio que o Senhor Jesus tem milagre de vida eterna para mim. Me ajuda, me fortaleça na minha pequena fé. Eu quero todos os dias ser envolvido no teu amor e na tua graça, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Querido, você que disse sim para Jesus, eu gostaria de te conhecer. Eu gostaria que você mandasse uma mensagem lá no meu WhatsApp 65 999 69 5100 e fala assim: Pastor Claudemir Ribeiro, eu disse sim para Jesus. E fala de qual cidade você é. Eu quero acompanhar a sua vida. Eu quero poder compartilhar o amor de Deus junto com você. Eu creio que Deus tem algo glorioso para você. Você que ficou até aqui e você tem pedido de oração, nesse exato momento, eu quero convidar a você a parar o que você está fazendo e a orar a oração da fé comigo. Esta oração da fé é a oração onde Deus se encarrega de trazer a resposta das suas orações. Nós ouvimos a palavra de Deus, e quando nós ouvimos a palavra de Deus é gerada a fé no nosso coração. Jesus, antes de operar qualquer milagre, ele pregava, ele falava do amor dele. Então a fé, a palavra de Jesus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é essa palavra que eu quero trazer para você nesse exato momento. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, então nós vamos orar agora e Deus ele vai mover os céus a seu favor. E eu quero, depois desta oração, você que tem sido alcançado pelo milagre do Senhor, e você tem um testemunho para contar de um milagre que Deus fez através da oração da fé, eu quero pedir para você compartilhar este milagre comigo também, tá bom? Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado por esse tempo que nós passamos na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sempre ouvido as nossas vozes. O Senhor tem ouvido o nosso clamor, o clamor da Tua igreja que neste momento ora, que busca a Tua presença. Eu creio, Senhor, no Teu milagre. Eu creio que o Senhor é o Deus que opera maravilhas. E o Senhor vai operar maravilhas agora, no meio de cada um de nós. O Senhor vai trazer a bênção e a vitória que cada um necessita agora, neste exato momento. Oh Deus, muito obrigado por esta palavra gloriosa. A vida moldada pela graça do Senhor. A vida moldada pelo Teu favor. Pelo favor imerecido do Senhor. Meu coração está transbordando. Está transbordando de alegria. O meu coração está transbordando da Tua presença. Oh, aleluias. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Eu sei que o Senhor é bom. O Senhor tem trazido paz de espírito àqueles que precisam de paz de espírito. Alegria para aqueles que precisam de alegria. Comunhão para aqueles que precisam de comunhão. Oh, eu me alegro em Ti por saber que tudo isso tem acontecido
através do compartilhar da tua palavra. Por isso, neste momento, eu peço que o Senhor venha entrando nesta vida, nesse lar, nesta casa, nessa família, trazendo a vida do Senhor, a alegria do Senhor, a paz do Senhor, a paz que excede todo o entendimento. Muda os nossos corações e nos dê, Senhor, uma vida de vitória, uma vida de abundância. Oh, Senhor, quanto choro esta pessoa chorou por esses dias. Quantos lamentos, quantas dores, quantas aflições, quantas angústias, quantos medos, quanto terror afligiu esta vida. Mas em nome do Senhor Jesus, eu coloco, meu Deus, o selo do teu Espírito agora sobre esta vida, sobre esse lar, sobre esta casa. E eles possam viver dias de glória, dias de bênção, dias de alegria, dias de refrigério. Dias de desfrutar o melhor do Senhor. Oh, aleluias. Eu quero ver, Senhor, o fogo do Senhor como labaredas vivas, entrando sobre cada ser, sobre cada vida agora. Opera, Senhor, mais e mais os milagres sobrenaturais do Senhor. Meu Deus, essa vida que está sofrendo, Senhor, pela divisão no seu lar, casamento destruído. Meu Deus, a mulher estranha entrou nesse lar, o homem estranho entrou nesse lar, esse casal não vigiou, Senhor. Estão sofrendo a dilaceração emocional. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora toda a fúria de Satanás e seus demônios. Caia por terra agora, você não vai destruir essa família não. Solte agora em nome do Senhor Jesus. Toda a obra de macumbaria, de feitiçaria que foi feita para acabar com a alegria desse lar, para acabar com a vida que fluía nesta família, eu desfaço agora em nome do Senhor Jesus. Esta família vai voltar a sorrir, vai voltar a viver bem, vai voltar a viver o sobrenatural de Deus. Eu declaro vida abundante, um fluir abundante do Senhor sobre esta casa, sobre esta família, em nome de Jesus. Deus, entra neste lar agora. Esse desespero, Senhor, esse terror, Senhor, que está acabando com esta vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu desfaço agora todo pânico, todo sentimento de depressão, toda ansiedade, caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo agora desta vida. E eu declaro, Senhor, ela fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Meu Deus, essa vida que está experimentando a falência financeira. Meu Deus, eu coloco agora ela diante do teu altar. Eu repreendo espírito de mamão que está agindo, Senhor, sobre esta família, sobre a vida financeira desta vida. Em nome de Jesus, seja destruída agora. Que essa pessoa possa voltar a ter, Senhor, para abençoar a vida de quem precisa. Meu Deus, abençoa esta empresa. Abençoa, Senhor, esse cargo que esta vida está executando agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo todo olho gordo, todo mal olhado, todo sentimento, Senhor, de inveja que está vindo sobre esta vida agora. Eu destruo agora poder maligno de Satanás que vem para destruir a vida financeira dessa pessoa. Caia por terra agora em nome de Jesus. Eu destruo agora todo o mal que vinha prendendo esta casa, esta família, trazendo, Senhor amado, perturbação. Eu coloco por terra agora. Eu coloco por terra e declaro libertação total de Satanás e seus demônios. E você vivendo o extraordinário de Deus, o sobrenatural de Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Creia que o Senhor é o Deus que enriquece e não acrescenta dores. E Ele vai enriquecer cada dia mais a sua vida, trazendo paz, milagre, alegria de espírito, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, eu oro em favor da vida de cada irmão e irmã que tem ofertado para o projeto Gideões Conectados.
eu declaro, Senhor, portas abertas, a porta da provisão. E que as vidas, Senhor, que vão ser alcançadas através da ministração da Tua palavra, elas sejam cheias do Teu Espírito e que tenha a vida transformada e mudada pelo Teu poder, em nome de Jesus. Pai amado, eu levanto um clamor agora pela nossa nação. Todo espírito de divisão, de morte, de dissensão, que caia por terra. E nós, como igreja, nos levantamos, orando por cada autoridade constituída e declarando, meu Deus amado, que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. E o Senhor colocará o espírito de sabedoria na vida dos nossos governantes para não mexer com o teu povo, mas para que o teu povo seja sempre abençoado pelo poder que há no nome de Jesus. Nós cremos no Deus que faz, no Deus que recupera, no Deus que levanta. Então, meu Deus, nós pedimos, levanta-nos com poder e autoridade, para nesse momento de caos, nós levarmos o amor do Senhor, a vida do Senhor a quem precisa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluias. Bendito é o nome de Jesus para sempre. O Senhor é bom, queridos. Eu louvo a Deus porque Ele tem trazido palavra de vida eterna todos os dias para nós. Eu quero convidar você que está me ouvindo agora por este meio de comunicação e você que sente no coração de ofertar, fazer uma oferta de gratidão a Deus para o projeto de Gideões Conectados. Eu convido você a ofertar para o projeto de Gideões Conectados, para nós usarmos esse valor no impulsionamento das pregações lá na página do Facebook. Entra em contato comigo através do WhatsApp 659-9969-5100. Vou passar como você vai poder ofertar e você vai investir na obra de Deus. Pode ter certeza que Deus vai te abençoar de uma forma poderosa e abundante. Não tenha dúvida que você não vai ser mais abençoado do que você já é abençoado, né? Deus, ele só vai colocar mais na sua mão porque você é um bom mordomo, tá bom? Glória a Deus, aleluia. Eu creio que o Senhor é bom e tem trazido grandes coisas e feito grandes coisas para nós.